Aqui já é até um ponto polêmico, cara. O hack que o pessoal coloca o elástico, Tá. por exemplo. Cara, hoje a gente tem muita evidência de que o músculo, ele se beneficia muito daquela tensão quando ele está alongado. Ou seja, quando ele está lá extremamente estirado, sofrendo tensão, é algo que sinaliza uma das máximas hipertrofias possíveis, se não a máxima. Aquela hora da troca ali, de fazer a reversão do Quando ele tá movimento. lá embaixo alongado e contraído. Cara. Daí no os hack, caras ou põe você coloca o elástico ou quica lá embaixo. Aí Que tira isso. daí tira a tudo tensão, isso, que teoricamente seria onde você teria mais estímulo para hipertrofia. Eu entendo que é para aliviar o joelho, que também pode ser um risco, mas você ganha aqui e perde ali. Então Você melhor... reduz o estímulo hipertrófico, mas traz mais segurança. É melhor o cara compensa. tirar o elástico e tirar um pouco de carga. Isso, É o que eu acredito. É o que eu acredito. Às vezes compensa mais ir um pouquinho mais leve com o peso absoluto, mas sem ter o elástico ajudando. Ou às vezes colocar um elástico mais leve, um elástico mais sutil, apenas para que ele suavize a curva, que chama. Que às vezes em alguns hacks, cara, alguns modelos, você tá indo numa tensãozinha aqui, e de repente ele sobe muito a tensão. Tem alguns modelos que são assim. Daí a ideia de colocar um elástico é para que a tensão vá sendo assim gradual, cara. Ela vai aumentando gradualmente. Para que ela não se torne máxima de um momento para o outro. Não chegue no sticking point, que a gente chama tão cedo. Então, nesse caso, pode ser interessante. É como eu falei, é uma faca de dois gumes. Se você analisar se vale a pena. Até dar um exemplo, o mesmo caso do supino com barra, né? O exercício em si não é perigoso. Sim. Mas o pessoal não se prepara para fazer do jeito exatamente. que deveria não se sabe nem preparar. usar Né? escápula. Por exemplo, Não sabe nem usar a porra da escápula no banco. eu tava falando disso até no workshop que eu dei, que o pessoal eu tava tratando sobre alongamentos intraséries e tudo mais. E uma coisa que o Mr. Sizen fala, né, o Rocha, que ele utiliza principalmente os alongamentos do dog crap para prevenção de lesão. Então, utilizando o peitoral como exemplo. A gente fala, beleza, a pessoa ela faz, e daí isso é um ponto de vista meu, né? Não é um estudo que teve, mas como eu enxergo isso. A gente fala, beleza, a pessoa tem que fazer o supino conforme a mobilidade de ombro dela. Então, assim, é uma pessoa que ela tem uma determinada mobilidade de ombro e flexibilidade, que ela consegue descer até um palmo, assim, do peito. E daí a gente fala, não precisa descer, encostar a barra no peito, porque senão vai machucar o ombro. Ok, daí a pessoa, ela mantém sempre essa amplitude. Daí ela sobe o peso, vai subindo o peso, daí ela vai fazer uma série máxima, assim, de 6, 4 repetições. E a amplitude que ela aguenta é até aqui. E daí ela desce, e como é uma série muito pesada, ela passa desse ponto. E daí ela chega na parte da amplitude, onde ela nunca treinou. E daí é exatamente onde o peitoral vai fazer... E daí, tac! Que dá aquela... E daí é ali onde o cara se machuca. Então, por que eu usei o exemplo do alongamento intrasete? Porque o alongamento intrasete, esses alongamentos dog crap, eles permitem com que o cara ganhe flexibilidade para ele descer a barra no peito e isso não machucar o ombro dele. Ele tem mobilidade para isso, daí ele desce a barra no peito, sobe e faz o movimento completo quando ele está fazendo supino. E adquirir essa habilidade. E adquirir essa habilidade, exatamente. Daí ele nunca vai chegar nesse ponto onde ele tá fazendo na amplitude que ele aguenta, e daí tá muito pesado, ele desce um pouco, chegou lá onde o peitoral dele não foi treinado, não tem força, tem que lidar com todo aquele peso, o cara empurra, que é onde dá aquele... E ainda, pra complementar, tem outro ponto. Você pega a maioria do pessoal que treina, cara, marombeiro, bodybuilder, cara, todo mundo tem peitoral encurtado pra cacete, cara. Sim, então, tudo encurtado, né? Tudo encurtado. Você vê o cara com o ombro numa puta rotação interna, um peitoral muito encurtado, ele não consegue fazer rotação externa nem nada. Então você vai lá no supino, você quer forçar a parte baixa, cara. E é justamente por essa falta de flexibilidade, possivelmente em muitos pontos, que, cara, ele vai fazer um alongamento excessivo com muita sobrecarga. Então ele tá alongando além do que o músculo é capaz de sustentar. E aí ele rompe, cara. Então aí você já entra num ponto. Pô, e se o cara fizesse alongamentos rotineiramente, tivesse essa flexibilidade, será que ele ia se estourar fazendo um supino com a barra no peito, cara? É, porque daí entra naquela questão, né, que hoje o pessoal fala, não existe postura correta, não existe postura que é lesiva ou não e tudo mais. Beleza, mas
observando, por exemplo, essa questão. O cara, ele não se alonga, ele vai treinando, ele vai ficando com esses encurtamentos. E daí a gente vive numa sociedade onde a pessoa passa a maior parte do tempo sentada, no sofá, no computador, ombro sempre rotação interna, então isso vai virando uma bola de neve. Pô, será que dá para falar que pelo fato dos estudos mostrar que não existe uma postura lesiva, essa condição não é potencialmente lesiva pro cara na hora que ele vai fazer o supino reto? Saca? Sim. Vou Então, pegar um exemplo aqui de um supino reto no frango miserável aqui. Vou passar pro Gordex. Mas não é ninguém arrebentando o peito, É ele, não, né? Não. Ah. é ele, cara. Uhum. É dele. Cadê? Um frango E daí, claro, maldito. tipo, por exemplo, em relação ao alongamento entre as séries, o cara pode alcançar essa flexibilidade sem ser necessariamente entre as séries, Entre ele as pode séries, alongar em outro momento e tudo mais. Mas o entre as séries, ele facilita um pouco, ele otimiza o tempo, né? E tem também a questão da tensão passiva, que a gente não sabe se o ganho de hipertrofia Mandei no obtido grupo, através Gordex. dela, essa hipertrofia obtida através do alongamento é pelos mecanismos de tensão normal, então é só mais tempo sobre tensão no músculo, ou então são mecanismos diferentes, por exemplo, em relação à tensão em partes não contráteis do músculo. Então, às vezes onde? A titina mesmo? Na titina, manter a titina em alongamento. Eu consigo bater tranquilo, tipo, eu consigo alongar ao máximo. Você provavelmente nunca vai passar pela situação de romper o peitoral, claro, se você... Porque você vê que é uma amplitude Não botar confortável peso pra você, excessivo, essa é né? a diferença. A escápula bem Mas uma aduzida. coisa, que entra- mas uma coisa é verdade. É difícil ver um atleta fazendo com barro hoje em dia, cara. Sim. Cara, é que também terra tem, eu ainda acho que tem um outro a gente problema vê, também, mas né, Ed? Vamos lá. É difícil. O que agrava uma lesão, cara? Quando uma com você 75 sentiu aquela de cada lado fisgada aqui, ó. e continuou ali. Tá Pô, você cagado fisgou aqui. no peito, cara. Pô, você tá com a barra no peito. Mandar pro Tá Gordex. desmagando? Você vai soltar? Não, você tá ali tendo que segurar e isso ali é o que mais agrava a lesão. Porque na hora que você sente no supino, você não tem a escolha de soltar o Não, peso. não dá. Você tem que insistir. Então quando você insiste, rau, aí piora muito mais a Agora, lesão. se for num supino... Com halter, um supino máquina, você deu uma sentidinha, você só... É. Eita, pô, beleza, tá, vou ter que Sim, ficar Eu umas lembro 2 que o Léo- semanas. Eu lembro que o Léo Stronda, quando rompeu, ele tava no Smith, ele conseguiu ainda travar porque era o Smith, mas se não fosse o Smith... sim, a lesão se torna muito pior na barra. Esse que é o problema, cara. 75, deu uma, na segunda, uma- né? Na segunda deu uma Não, entortada. mas tá bom, pô. 75. Mas já corrigiu nas outras, já, pô. Aí a última dá uma peidadinha, né? É, aí você entra naquilo. E também, né? O risco-benefício do supino com Saiu barra. que nem o Pinduca ali, igual o Você viu, Pinduca. deixa eu ver. Saiu igualzinho o Pinduca, bravo com o Itinha. Olha lá. A Hein, primeira Ed? foi da hora, a primeira Não, mas, pum, ô, ó, Rodrigão, foi acho que porrada. o que acontece também é assim, pô, Pezinho saindo, né? eu faço Pé supino com saindo barra, da nunca base. tive problema. Aí eu treino na mesma academia com você. Eu vi você romper. Aí eu falo, mano, quer saber? Uhum. Não vou. Não, Não, tipo, olha lá você saindo agora. É, vermelho. Entra na ideia que foi falada do terra. É o risco-benefício do exercício, Sim, cara. sim, Você sim. pode ter o mesmo benefício de um supino reto com barra com halter e com máquina, cara. Então, Só que com mais exato, segurança. Exatamente. Não é que Então, o supino assim, reto seja ruim, é com Mas- barra seja ruim, cara. Eu me machuquei bastante o peitoral no jiu-jitsu, né? E eu, muito provavelmente, foi por encurtamento crônico. Daí é o que eu tô fazendo agora, tô mantendo a musculação com mais constância, tô fazendo supino com barra, só que eu tô fazendo os alongamentos entre as séries, pra ter uma boa flexibilidade. Mas você Porque machucou como? No... todas as vezes que eu me machucava, era quando o cara me esticava. Então, por exemplo, tô numa esgrima passando a guarda, daí eu tô passando a meia guarda ali com a esgrima, e daí o cara me empurra e vai tentar atacar o meu braço na omoplata, tá ligado? Daí dava aquela esticada, assim, que eu tinha que fazer força contra pra não tomar a omoplata. Nessa que eu... Mas não chegou a romper. Não, Mas você sentiu a contratura. assim, foram várias lesões, uma atrás da outra. Caramba. Daí a última mais grave foi desse lado aqui, que eu fiquei sentindo dor aqui no meio do bíceps. Então provavelmente pegou o tendão também, tá ligado? Daí eu fiquei um bom tempo sem treinar e tal. Caramba. Foi quando eu viajei de lua de mel também, esses tempos atrás. Mas daí agora eu voltei e tô mantendo a musculação com mais constância e tendo essa preocupação de não deixar um encurtamento crônico. Porque daí no caso específico do jiu-jitsu, a gente faz guarda aqui, né? A gente tá o tempo todo encolhido aqui, bloqueando, não deixando o cara... Não,
padrão do jiu-jiteiro é isso aqui, ó. É, exato. Trapézio e... Trapézio E e a orelha estourada. E um ponto engraçado que eu lembro que o pessoal falava que o Vitor ia romper o peito quando treinava pesado, não era, cara? Que um dia você fez até uma maquiagem no peitoral, cara. Ele fingiu que rompeu o peitoral, cara. Daí o cara sai do treino, vai pro jiu-jitsu e se arrebenta. Como é que é? Você passou uma maquiagem? Ator da Globo. Não, eu meti um Photoshop. Cara. Foi na época que eu tava... Porque assim, pra quem não sabe, há 4, 5 anos atrás, progressão de carga era coisa de maluco. Tá? Hoje em dia todo mundo fala sobre isso normalmente, etc. Né? Mas quando eu comecei a falar sobre isso, era coisa de maluco. Você vai se lesionar, você vai arrebentar tudo, você não vai ter carreira, etc. E daí eu meti uma fake news lá, só pra causar. Rei do engajamento. Tá parecendo o Marcelo, cara. Não é, aquilo hoje é bonito, se falar de treinar com progressão de carga, você passa treinos com progressão de carga. Mas é que nem o Vitor falou, anos atrás, cara, isso era mal visto. Se pensa em progredir carga, você treina errado. Você treina tudo errado, igual o Brent Warren da vida que seja, cara. O pessoal ligava as coisas. Com a execução errada, já conectava com lesão, etc. E o padrão do fisiculturismo brasileiro era drop set, biset, 30 segundos de descanso. Isso foi uma mudança de paradigma na musculação brasileira, né, cara? Porque querendo ou não, de uns anos pra cá, com esse boom de informação, o pessoal começou a aprender a treinar. Claro, tem muita gente que pode melhorar, mas a base de treino em si melhorou muito, cara. Não, é legal ver a molecada já iniciando, assim, sabendo o que tem que fazer. E daí você vê que, assim, eu não acho que seja coincidência que o cenário onde o pessoal dá mais importância para o planejamento de treino, para a progressão de carga, etc., é justamente os cenários onde o pessoal não usa ou usa muito menos anabolizante. Porque o hormônio dá uma maquiada. Dá uma maquiada ali, né? Porque aquilo, querendo ou não, antes o pessoal, o que você toma? Como que é a tua dieta? Ninguém queria saber de treino, cara. Ninguém queria saber como tal pessoa treinava. Era só o que você toma e qual que é o teu suplemento, ou algo assim. Hoje em dia as pessoas começaram a se importar, como que tal atleta treina, que técnicas ele usa, qual que é o volume. Então isso mudou muito. O pessoal começou a se apegar da importância do treinamento, cara. Então... Cada vez mais, né? Tá pesando. Tanto que, o nível dos atletas aqui disparou. Por N fatores, e esse é um deles. E assim, muitos dos atletas que estão despontando agora me seguem há um bom tempo, cara. É verdade, muitos citam você aqui, né? Sim. Muitos. Faz tempo que você tá fazendo esse trabalho. Você também já veio da época de fórum também, né? Sim, sou macaco velho já. Macacaiada velha. Quando tudo era mato ainda, né, cara? Fiz muita merda pra hoje falar a coisa certa. Me caguei todo. Me arrebentar. Me caguei todo pra hoje ensinar certo. Para me usar de exemplo de molecada. Não faz faça assim. desse jeito. Eu segui esse caminho, não é um bom caminho. É basicamente isso, cara.